munícipes presentes, ouvintes da Rádio Cravinho FM e internet. Em nome de Deus, declaro aberta a terceira sessão ordinária de 2018, do dia 6 de março de 2018. Peço que todos fiquem de pé para a execução do hino nacional brasileiro e o hino de Cravinhos. Minha terra tão formosa, cheia de
Peço que o secretário Nilo Rossi faça a chamada dos senhores vereadores. Adalberto da Silva. Presente. Carlos Eduardo Espósito. Presente. Cláudio Molizini Teles. Edson Macário Gomes. Presente. Francisco José Barroso Vessi. Presente. João Aurélio Bis. Presente. José Carlos Rossi dos Reis. José Francisco Matasso Ferdinando. Presente. Júlio César Neto Martins. Presente. Luiz Carlos Marcelino Siqueira. Presente. Evandro José da Borba. Presente. Milton Moraes. Presente. Nilo Sérgio Rossi. Presente. Vamos colocar em votação, em discussão, em votação, a ata da segunda sessão ordinária de 2018 e a ata da segunda sessão extraordinária de 2018. Um segundo só. A pasta estava pronta, mas aí toda vez está a mesma história. Estava arrumadinho, né? Depois teve que assim. Não, aqui, ó. Só separar assim, ó. Tá aqui, tá vendo? Tá, por baixo. Primeiro processo, se votando. As atas estão em discussão. Em votação. Vereador favorável permaneça sentado. Vereador contrário fique de pé. As atas foram aprovadas pelos vereadores. Nós vamos fazer a leitura de um projeto de lei enviado pelo vereador Milton Moraes e um projeto de lei enviado pelo Executivo. São dois projetos a serem lidos que o primeiro secretário fará a leitura. Esse é votação. Vem para cá. Esse não, esse está fora. É o seu e o do prefeito. Boa noite a todos, a todas. Vai. Primeiro do prefeito, segundo esse, depois esse. Qual que é do prefeito? Esse aqui? Ah, não, foi retirado. Pode ler os dois. Esse aqui, ó. Esse é o seu, vai para votação. Esse aqui também vai passar.
Marcos, essa história de assinar na hora tá me enchendo na pasta, deixo prontinho, chega aqui, tá tudo bagunçado. O que eu faço para acabar com isso? Tudo bagunçado. Eu me perco aqui, fica ruim para mim, né? Projeto de Lei 2208/2018 institui o projeto Escola Protegida, que delimita a área de segurança escolar como sendo espaço de prioridade especial do Poder Público Municipal e dá outras providências. Milton Moraes, vereador titular da Câmara Municipal de Cravinhos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, propõe o seguinte projeto. Artigo 1º. O projeto Escola Protegida, com delimitação da área de segurança escolar, que de prioridade especial do Poder Público Municipal, tem a finalidade de garantir, através de ações sistemáticas e previstas em lei, a realização dos objetivos das instituições educacionais e a tranquilidade de alunos, professores, pais e servidores nas imediações das escolas públicas. Parágrafo único. Entende-se por área escolar de segurança as ruas e outros espaços públicos no entorno, no raio de 150 metros dos limites da escola pública, inclusive as creches do município de Cravinhos. Artigo 2º. A área que se refere ao parágrafo único do artigo 1º da presente lei deverá ser indicada através de placas com a mensagem Área Escolar de Segurança. Artigo 3º. O Poder Público Municipal, num raio de 150 metros de qualquer portão de acesso ao estabelecimento de ensino, deverá intensificar as seguintes ações. Primeiro, fiscalização de comércio existente, em especial do ambulante permitido, coibindo o comércio de ilícitos. Segundo, viabilizar dentro da previsão orçamentária corrente ou com apoio da comunidade ou ainda da iniciativa privada a adequação dos espaços circunvizinhos, de modo a não implicarem a falta de segurança para as escolas e seus usuários, devendo para isso ser providenciado a iluminação pública adequada nos acessos à instituição. B. Pavimentação de ruas e pavimentação dos passeios em perfeitas condições de uso. C. Poda de árvores e limpeza de terrenos. D. O controle e, quando possível, a eliminação de terrenos baldios e construções, prédios abandonados nas circunvizinhanças. E. Retirada de entulhos. F. Manutenção de faixas de travessia de pedestres, semáforos e redutores de velocidade. 3. Coibir nos termos da lei a distribuição ou exposição de escritos, desenhos, pinturas, estampas ou quaisquer objetos obscenos. 4. Controlar o acesso de criança e adolescente ao comércio de A. Quaisquer produto farmacêutico. B. Qualquer substância inflamável ou explosiva. C. Revistas e outros impressos com conteúdo impróprio para menores de 18 anos de idade. D. Bebidas alcoólicas e cigarros ou assemelhados. E. Reprimir a realização de jogos de azar e jogos eletrônicos proibido por lei, a fim de dificultar seu surgimento e proliferação. Artigo 4º. É de competência do Departamento Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade, dentro de suas atribuições, providenciar a regulamentação do uso de vias situada no entorno dos estabelecimentos de ensino, impondo controle rígido a: primeiro, limite de velocidade e utilização de equipamentos sonoros. 2. A restrição do uso das vias públicas para estacionamento. 3. Outras providências a serem definidas em consulta à comunidade. Artigo 5º. Poderá a Guarda Municipal, em parceria com a comunidade escolar e demais órgãos responsáveis pela segurança pública, promover ações de prevenção à violência e criminalidade nos locais mencionados na presente lei. Artigo 6º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a representar, junto aos órgãos competentes, ou quando de sua jurisdição, a aplicar as sanções cabíveis por infrações cometidas em desrespeito à presente lei.
Artigo 7º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Cravinhos, em 6 de março de 2018. Milton Moraes, vereador, primeiro secretário. Justificativo ao projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, a presente proposta tem como objetivo prestar mais segurança aos frequentadores das escolas públicas de Cravinhos, deixando assim os pais dos alunos mais tranquilos, sabendo que estes estarão em um ambiente que é prioridade especial do poder público. Ademais, a aprovação do referido projeto irá corroborar no alcance dos princípios dispostos nos artigos 139 da Lei Orgânica Municipal, como exemplo, a garantia dos direitos culturais, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, auxiliando ainda a garantia do padrão de qualidade de ensino. Assim sendo, e considerando as possibilidades dos diversos tipos de ocorrências no entorno das escolas, onde alunos, pais, responsáveis, professores e funcionários ficam expostos a vários tipos de violência, desde o consumo e tráfico de drogas, com o assédio cada vez mais de traficantes, que vêm nas escolas no local de fácil acesso, até casos de atropelamentos, brigas de trânsito, agressões e intimidações. Considerando a necessidade de preservação e adequação dos espaços públicos próximos às instituições de ensino, através da conservação dos passeios públicos, boa iluminação, travessia de pedestres com mais segurança, parada e estacionamento de veículos e controle ao comércio de produtos perigosos, a fim de preservar a segurança, a saúde e a integridade de crianças e adolescentes, especialmente, considerando que no entorno dos estabelecimentos de ensino, o poder público deve exercer seu poder de polícia com maior intensidade, fiscalizando os espaços e atividades que possam colocar em risco a segurança do cidadão, especialmente os alunos, como prédios abandonados, terrenos baldios, acúmulo de entulhos, atividades de ambulantes, consumo de drogas, distribuição de materiais que atente aos princípios morais, além de qualquer ato de pichação ou vandalismo, é que pedimos o apoio dos nobres vereadores. Sobre o aspecto financeiro, a presente proposição não acarretará aumento de despesas ao município, visto que o fundamento da lei refere-se à priorização de serviços já realizados pela Prefeitura, os quais serão feitos a partir de agora, com preferência na área escolar de segurança. Sala das Sessões, em 5 de março de 2018, respeitosamente, Milton Moraes. Apenas uma correção, são os dois projetos apresentados pelos vereadores, o do Milton Moraes e do Nilo Sérgio Rossi. Parecer está por baixo. A ver se fica aqui. Projeto de Lei 2207/2018, de 19 de fevereiro de 2018. Altera o caput do artigo 1º e revoga o inciso 8 do artigo 1º da Lei 1251/2009, de 17 de dezembro de 2009, que alterou o calendário de feriados e datas comemorativas do município de Cravinhos. Nilo Sérgio Rossi, vereador e segundo secretário da Câmara Municipal de Cravinhos, apresenta a discussão e deliberação do plenário o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica alterado o caput do artigo 1º, revogado o inciso 8 e renumerado o inciso 9 do artigo 1º da Lei 1251/2009, que dispõe sobre a instituição do feriado municipal do Dia da Consciência Negra e que passa a vigorar com as seguintes redações. Artigo 1º. O parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 1203/2009 passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º. Os feriados civis declarados são os seguintes. Primeiro, 1º de janeiro, Dia da Paz Mundial e Confraternização Universal. Segundo, 21 de abril, Tiradentes. Terceiro, 1º de maio, Dia do Trabalhador. Quarto, 7 de setembro, Independência do Brasil. Quinto, 12 de outubro, consagração a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Sexto, 2 de novembro, finados. Sétimo,
15 de novembro, proclamação da República, e 8º, 25 de dezembro, Natal. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se o inciso 8º do artigo 1º da Lei 1251/2009, que institui o Dia da Consciência Negra. Cravinhos, 19 de fevereiro de 2018. Nilo Sérgio Rossi, vereador, segundo secretário. Justificativa ao projeto. A finalidade de apresentação de projeto de lei é a de revogar o referido feriado devido à sua ilegalidade, pois o Dia da Consciência Negra não pode ser considerado religioso e não há previsão na legal para dispor o feriado da consciência negra como de natureza civil, sob pena de desatender a legislação federal que disciplina a matéria em pauta. Cravinho, 5 de março de 2018, Nilo Sérgio Rossi, vereador, segundo secretário. Projeto lido será encaminhado às comissões. Solicitados do primeiro secretário a leitura dos requerimentos, das indicações e das moções. Requerimento 2277/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro a mesa após cumprimento das formalidades legais e regimentais, depois de ouvido o douto plenário, que seja enviado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e ao ilustríssimo senhor chefe de seção de trânsito de Cravinhos, expondo ao final requerendo o seguinte: considerando que fui procurado pelo munícipe senhor Caslave Lopes Leão, portador do RG, telefone residente domiciliado na rua Américo Brasque, 505, bairro Trajano Estela, nessa cidade de Cravinhos, que apresentou o abaixo assinado anexo de moradores apreensivos e preocupados, que solicitam a colocação de lombadas, valetas, faixas elevadas, placas e quaisquer outros tipos de obstáculos que possam coibir o excesso de velocidade dos veículos na rua Américo Brasque, no bairro Trajano Estela. Considerando tratar-se da prevenção de iminentes acidentes de trânsito que poderão ocorrer na referida rua Américo Brasque, e considerando também como vossas excelências podem verificar que as medidas acima propostas requeridas asseguram aos moradores e transeuntes da região, especialmente as crianças e idosos, segurança no trânsito, devendo, portanto, ser utilizada agilidade nos procedimentos. Isto posto, requer ser observadas as formalidades legais cabíveis e apropriadas. É possível a sinalização e a instalação de equipamentos capazes de adequar, disciplinar e coibir o tráfego de veículos, carros, caminhões, ônibus, motos, etc., em alta velocidade na mencionada rua Américo Brasque, no bairro Trajano Estela? Primeiro, se a resposta for positiva, quando? Segundo, se a resposta for negativa, justificar. Terceiro, outras informações pertinentes. Pelo exposto, em nome dos moradores requerentes, aproveitamos os ensejos para reiterarmos a vossas excelências nossos protestos de elevada estima e distinta consideração, termos em que pede e aguarda deferimento. Cravinho, 5 de março de 2018, respeitosamente, Milton Moraes. Requerimento 2278/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro à mesa após o cumprimento das formalidades legais e regimentais, depois de ouvido o plenário, que seja enviado o expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e ao Centro de Vigilância Sanitária de Cravinhos, solicitando o seguinte: considerando que na rua 15 de novembro, número 496, ao lado da Casa Lotérica, no centro da cidade, encontra-se um imóvel abandonado. Considerando que o quintal do referido imóvel se encontra tomado pelo mato de aproximadamente até 2 metros de altura e que moradores vizinhos têm sido prejudicados com a situação em que se encontra o local. Considerando que os moradores que procuraram este vereador relataram que, ao que tudo indica, o imóvel pertence à prefeitura. Considerando que, devido ao acúmulo de mato, o quintal em questão tem se tornado um criadouro de insetos, ratos, cobras e outros animais peçonhentos, solicita-se, primeiro, o imóvel é realmente propriedade da prefeitura? Sendo o imóvel da prefeitura, quando será executado o serviço de limpeza no mencionado quintal? 2.
Não sendo imóvel público, cabe à Prefeitura notificar o proprietário para que realize o serviço, ou que a mesma faça e cobre do proprietário posteriormente. 3. Não havendo possibilidade de limpeza do local, justificar. 4. Outras informações que julgarem pertinentes. Sala das Sessões, 5 de fevereiro de 2018, respeitosamente, Milton Moraes, vereador, primeiro secretário. Requerimento número 2279/2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores secretários, nobres edis. Irmão Carlos Eduardo Espósito, vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Cravinhos, vem, através do presente instrumento, requerer que seja encaminhado ao prefeito municipal, senhor José Carlos Carrascosa dos Santos, o seguinte requerimento: seja realizada a instalação de calha de captação de águas pluviais que escorrem pela rua João Bernardo, no sentido da Avenida Oswaldo Henrique de Matos. No referido endereço, conforme demonstrado em fotos em anexo, há um desnível que impossibilita o natural escoamento das águas pluviais e de saneamento doméstico, que vem da rua João Bernardo e, consequentemente, acúmulo da mesma e resto de impurezas provenientes de limpeza residenciais da rua, ocasionando transtorno aos moradores. Com a instalação das calhas de captação e direcionamento das águas pluviais, haverá a solução do problema que ocasionará o bem-estar aos munícipes, em especial aos moradores nas proximidades do referido endereço. Assim, recorro ao Executivo, senhor Prefeito Municipal, para que sejam tomadas as devidas providências. Cravinhos, Sala das Sessões, 5 de março de 2018. Irmão Carlos Eduardo Espósito, vereador, vice-presidente. Requerimento 2280/2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, nobres edis. Irmão Carlos Eduardo Espósito, vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Cravinhos, vem, através do presente instrumento, requerer que seja encaminhada ao Departamento de Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cravinhos o seguinte requerimento: que seja instalado nas residências deste município aparelho que elimina o fluxo de ar nas tubulações de abastecimento hidráulico e assim possibilitar a correta cobrança apenas da água consumida pelo munícipe. Por diversos fatores pode ocorrer a presença de ar nas tubulações do sistema de abastecimento hidráulico do município. Contudo, este ar, ao passar pelo medidor de consumo de água, hidrômetro, faz o medidor ler erroneamente a passagem de ar, como se fosse água, realizando assim a cobrança indevida, onerando este custo ao munícipe, no sentido de promover a justiça e correta cobrança da água consumida e não do pagamento do ar presente nas tubulações. Requeiro a este departamento a instalação deste item, uma vez que é da responsabilidade da autarquia o correto fornecimento da água aos munícipes. Assim, recorremos aos responsáveis para que sejam tomadas as devidas providências. Cravinhos, Sala das Sessões, 5 de março de 2018. Irmão Carlos Eduardo Espósito, vereador e vice-presidente. Requerimento 2281/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro observar as formalidades legais e regimentais, depois de ouvido o plenário, para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e à ilustríssima senhora secretária municipal de saúde, para que, nos termos do requerimento 201/2018, protocolado 6868 de 29 de janeiro de 2018, cumpra-se o que aqui se requer novamente: as seguintes informações. Primeiro, quantos médicos trabalham na rede pública municipal atualmente, tanto na UBS, Unidade Básica de Saúde, como no PS, Pronto Socorro, e qual a carga horária que eles cumprem? 2. Quantos médicos especialistas atendem na rede pública municipal por especialidade? Qual a carga horária que eles cumprem e em quais locais atuam? Existe controle de presença? 3. Quantos médicos da rede pública são concursados e quantos são terceirizados? 4. Qual é a empresa contratada e responsável pelos médicos terceirizados? Solicitamos cópia do contrato firmado com esta empresa. 5. Quais os tipos de exames de imagem são realizados pela rede pública municipal de saúde? Quais os que são realizados por meio de contratação de clínicas privadas? 6. Quantos exames de imagem são realizados mensalmente pelo próprio município e quantos são realizados por meio de contratação? Especificar o número de exames por especialidade. 7.
Qual o custo desses exames para o município, tanto os realizados com aparelhos próprios como os exames comprados? Especificar o valor de cada exame comprado de empresas particulares. 8. Qual o tempo médio de espera por especialista para a realização de um exame? Quantos pacientes há na fila de espera para realizar exame em cada especialidade? 9. Considerando o número de pacientes que aguardam na fila para a realização de exames, quais os procedimentos ou plano que estão sendo adotados pelo município para sanar essa espera? 10. Considerando ainda que muitos municípios e funcionários têm relatado e reclamado sobre a falta de medicamentos assemelhados na rede municipal, enviar cópia da planilha de compras, distribuição e recebimento dos medicamentos pelas unidades de saúde. 11. Qual o valor gasto com medicamentos assemelhados? Especificar o custo individual do REMUME, Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, por classificação terapêutica, enviar cópia do contrato do fornecedor e número do pregão e edital. 12. Quantos mandados judiciais foram expedidos contra o município na área de saúde, seja para a compra de remédios assemelhados, realização de exames e cirurgias e outros? Qual é o valor gasto para atender essas ordens judiciais em 2015, 16 e 17? 13. Outras informações que julgarem necessárias. Fundamenta-se tal pedido com fulcro no dispositivo constitucional da Lei Orgânica do Município de Cravinhos, preceituado no artigo 14, inciso 10 e 17, bem como nos artigos 65 e inciso 6 da referida lei, termos em que pede e aguarda deferimento. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Cravinhos, em 6 de março de 2018. Respeitosamente, Mirta Moraes, vereador, primeiro secretário. Requerimento 2282/2018. Requeiro, após a aprovação do plenário, que o Executivo Municipal, através do setor de obras e infraestrutura, resolva o problema do escoamento das águas do córrego Ribeirão Preto, entre as pontes das ruas Bernardino de Campos e Cerqueira César. Os moradores se queixam da água do rio, que não tem livre fluxo, devido ao cimentado realizado na ponte da rua Cerqueira César, ocasionando o acúmulo de detritos e propiciando a criação de mosquitos, transmissoras de doenças, além de provocar mau cheiro. Recorro ao Executivo para que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 6 de março de 2018. Adalberto da Silva, vereador. Requerimento 2283. Requeiro, após a aprovação do plenário, que o Executivo Municipal preste esclarecimentos sobre o programa de habitação popular Minha Casa Minha Vida, sendo que, em Cravinhos, o valor limite é de R$ 110 mil, incompatível com os valores dos imóveis praticados na cidade. Assim, solicitamos que o prefeito municipal adote as medidas necessárias à elevação do valor para aproximadamente R$ 135 mil, viabilizando novas construções por parte de construtoras interessadas no mercado local. Por fim, ressaltamos que a cidade de Cravinhos tem um déficit habitacional elevado e as demais áreas para construção são de propriedade dessas novas construtoras, com interesse em investir no mercado imobiliário de nossa cidade. Recorro ao Executivo para que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 6 de março de 2018, Edson Macário Gomes, vereador. Indicação 3437/2018. Indico na forma regimental que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que seja realizada a poda do mato e dos galhos na rua José Bellini, no bairro João Berbel 3. O mato alto e os galhos das árvores tornam o referido local perigoso, pois ficam escuro, escondendo a iluminação dos postes, além de propiciar um ambiente para que o uso de drogas, trazendo risco para os pedestres que por ali transitam, tanto pela rua quanto na travessia da passarela. Assim, recorro ao Executivo Municipal para que sejam tomadas as devidas providências. Sala das Sessões, 6 de março de 2018, Júlio César Neto Martins, vereador. Indicação 3438. Indico na forma regimental que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal
para que fiscalize o som alto nas lojas comerciais no centro da cidade. Algumas lojas do centro utilizam caixa de sons nas calçadas, em volume alto o dia inteiro, repetindo a mesma música, atrapalhando outros comerciantes. Assim, recorro ao Executivo Municipal para que sejam tomadas as devidas providências. Sala das Sessões, 6 de março de 2018, João Aurélio Bis, vereador. Indicação 3439 de 2018. Indico na forma regimental que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que crie uma equipe de 2 pessoas para acompanharem a motoniveladora nas aberturas de docas de esgoto nas estradas rurais. A presente indicação tem por finalidade de evitar que sejam criadas docas de chuvas sem opção de escoamento das águas. Atualmente é realizado o desvio das águas, porém não há escoamento delas nas docas, danificando as estradas rurais. Assim, recorro ao Executivo Municipal para que sejam tomadas as devidas providências. Sala das Sessões, 6 de março de 2018, João Aurélio Bis, vereador. Indicação 3440/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, bem como ao setor competente da administração, para que tome providências quanto ao conserto ou à troca da máquina de fotocópia Xerox, que está localizada na Escola Antônio Joaquim da Silva. A mesma encontra-se quebrada há mais de 2 meses. Sendo assim, recorro ao Executivo para que providências urgentes sejam tomadas. Sala das Sessões, 5 de março de 2018. Edson Macário Gomes, vereador. Indicação 3441. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, juntamente com o setor competente da administração, tome providências quanto à construção de uma valeta rebaixo entre as ruas Luiz Roncolato e José Faramijo, localizadas no bairro Jardim Botânico. Justificativa. Justifico essa indicação, uma vez que a água que desce por estas vias está sem escoamento adequado e indo direto para dentro das residências, causando muitos transtornos aos munícipes. Sendo assim, recorro ao Executivo para que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 5 de março de 2018. Edson Macário Gomes, vereador. Indicação 3442/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, juntamente com o setor competente da administração, tome providências quanto à poda das árvores localizada na Praça Júlio Pontes, próximo ao número 45. Esse serviço vinha sendo feito pelo setor responsável, porém há vários meses encontram-se sem as devidas podas e com os galhos enormes junto à rede elétrica, assim prejudicando a iluminação e causando transtornos aos residentes das proximidades. Assim sendo, recorro ao Executivo para que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 5 de março de 2018, Edson Macário Gomes, vereador. Indicação 3443/2018. Indico a paciência dos nobres colegas que o Executivo Municipal determine ao setor competente da administração a elaboração e implantação do PDTI, Plano Diretor de Tecnologia da Informação, em atenção à legislação federal e às expressas recomendações do TCU, Tribunal de Contas da União, e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O Plano Diretor da Informatização é fundamental para o planejamento das ações e programas voltadas à informatização dos serviços públicos prestados à população, bem como na aquisição de bens e produtos para o poder público, considerando qualidade, necessidade e custos. O Tribunal de Contas de São Paulo, há alguns anos, avalia o nível de efetividade, qualidade do planejamento e da informação das administrações municipais, elevando as notas das prefeituras que investiram em tecnologia da informação e também no planejamento das políticas públicas. Certamente, a implantação desses programas irá elevar as notas dos setores de planejamento e informatização da Prefeitura de Cravinhos aos patamares da pasta da saúde, nota A, e educação, nota B+. Assim, recorro ao Executivo Municipal para que sejam tomadas as devidas providências. Sala das Sessões, 6 de março de 2018. José Carlos Rossi dos Reis, vereador.
Indicação 3444. Indico a paciência dos nobres pares, reiterando solicitações já feitas nesta Casa de Leis por diversos vereadores desta e de legislaturas anteriores, que o Executivo Municipal viabilize a celebração de parceria, convênio com o Governo do Estado para a construção de moradias populares através do CDHU, bem como interceda junto às construtoras com áreas em nossa cidade para a construção de casas através do Programa Habitacional do Governo Federal Minha Casa Minha Vida. Assim recorro ao Executivo Municipal para que sejam tomadas as devidas providências. Sala das Sessões, 6 de março de 2018. Edson Macário Gomes, vereador. Moção de apoio número 595/2018. Moção de apoio ao projeto de lei complementar número 01/2018, de autoria do governador Geraldo Alckmin, e proposta de emenda número 35/18, do deputado estadual Coronel Telhada. Considerando o projeto de lei complementar 1/2018, proposto pelo governador Geraldo Alckmin, que dispõe sobre os vencimentos de salários dos servidores estaduais de diversas categorias, e a emenda número 35/18, proposta pelo deputado estadual Coronel Telhada, que propõe a diferença da remuneração do posto de segundo tenente da PM para primeiro tenente da PM será igual a 12,5%. Parágrafo 2º. A presente emenda visa corrigir a diferença em 3 parcelas iguais, de 5,85%, sendo a primeira em 1º de dezembro de 2018, a segunda em 1º de dezembro de 2019 e a terceira em 1º de dezembro de 2020. Solicitamos apoio ao pleito dos militares do Estado no posto de segundo tenente da PM. Os oficiais ocupantes do posto de segundo tenente da PM, em especial os que contam com vários anos de serviços prestados à população por intermédio da Polícia Militar, se ressentem de significativa diferença salarial existente entre o posto de segundo e primeiro tenente da PM. Assim, por exemplo, o comandante da Força Patrulha poderá ser primeiro ou segundo tenente da PM e, no mesmo sentido, a chefia de diversos serviços administrativos internos, no âmbito de um comando de policiamento ou de batalhão, seja qual especialidade for, ambiental, choque, rodoviário, radiopatrulha, aérea, etc. Também é atribuída a um tenente. Neste aspecto, apresenta-se injustificável que oficiais ocupando os postos de segundo tenente da PM, realizando exatamente as mesmas funções de seus colegas, primeiro tenentes, com o mesmo grau de responsabilidade e comprometimento, recebam vencimentos tão desiguais. Face ao exposto, contamos com o apoio do governador Geraldo Alckmin e dos nobres deputados estaduais para a adoção das providências necessárias e urgentes para atender ao pleito dos segundos tenentes da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Cravinho, 5 de março de 2018, Nilo Sérgio Rossi, vereador. Francisco Vesce, vereador. Tá. Moção de aplauso número 596/2018. Moção de aplausos e congratulações. Irmão Carlos Eduardo Exposto, vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Cravinhos, no uso de suas atribuições conferidas por lei. Apresenta a deliberação dos nobres pares dessa Casa de Leis a presente moção de aplauso. A Secretaria Municipal de Educação, juntamente com a Prefeitura Municipal, por trazerem para o município de Cravinhos a Univesp. A Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, é uma universidade pública do Estado de São Paulo, destinada a oferecer cursos semipresenciais para todo o Estado. A Univesp é vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Estado de São Paulo. Seus cursos são oferecidos em parceria com a Universidade de São Paulo, Universidade Estadual de Campinas, Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, o Centro Estadual de Educação Tecnológica, Paula Souza e a Fundação Padre Anchieta. Assim solicito aos nobres vereadores a aprovação da moção de aplausos
a esta grande iniciativa, que proporcionará ao nosso município mais possibilidades profissionais, enriquecimento cultural e capacitação aos nossos alunos. Sala das Sessões, 6 de março de 2018, irmão Carlos Eduardo Esposo, vereador, vice-presidente. Passar a palavra aos senhores vereadores no expediente. Solicitar do vice-presidente, irmão Carlos, para que eu faça uso da palavra. Senhores vereadores, membros da mesa, munícipes que estão aqui presentes, boa noite. Quero fazer uso da palavra nesse expediente para dizer que houve aqui na Câmara Municipal por 2 dias um pregão, um registro de preço de medicamentos da saúde, elaborado pelo Consórcio Municipal da Saúde. Aqui estiveram 26 municípios que fazem parte do consórcio e os membros da diretoria e uma enormidade de fornecedores e fabricantes de medicamentos. É uma coisa histórica com relação à transparência e aquisição de medicamentos. Posso ter certeza que estive aqui à tarde, o prefeito esteve aqui, qual o presidente do consórcio. Quero parabenizar o prefeito pela iniciativa, que se o Brasil tomar essas medidas, essas decisões, eu creio que acaba sobrando dinheiro para as administrações municipais investir em outras áreas do município. Calcula-se que hoje, entre os técnicos e pessoas especializadas no assunto, que o município de Cravinhos, só o município de Cravinhos irá economizar em medicamentos com esse pregão, com esse registro de preço, que a gente chama de registro presencial, 4 milhões de reais. Para se ter uma ideia, um comprimido que custa 90 centavos em qualquer distribuidora, foi adquirido aqui hoje pelo consórcio por 5 centavos. A diferença de preço é muito grande com relação aos gastos que a gente tem no dia a dia do município. É uma coisa muito importante que esse consórcio veio fazer. Eu parabenizo a todos os municípios que fazem parte, em nome do prefeito de Cravinhos, que é o presidente do consórcio, dizer que a administração municipal, as administrações, os municípios que fazem parte desse consórcio, terão um êxito muito grande nas futuras administrações, porque comprando nessa forma, eu creio que dá para atender a população e muito bem, e dá para se economizar bastante. A diferença de medicamentos é muito grande. Então, teve aqui durante 2 dias, nós cedemos à Câmara Municipal, aqui ficou bastante, tanto fabricantes quanto fornecedores, e a equipe fazendo aqui com o telão, e a curiosidade é essa, que a diferença de 90 centavos para 5 centavos que se consegue fechar um pacote, porque os fabricantes estão vendendo para 26 municípios, é uma compra muito grande, então compensa para eles ter esse desconto. Quero deixar aqui esse registro desse acontecimento que foi muito importante para a administração municipal, para a saúde do município, dos municípios que fizeram parte, e que, se Deus quiser, essa transparência com o uso do dinheiro público, que continue cada vez melhor. Talvez é por isso que Cravinhos vem fazendo a diferença na administração municipal em relação a muitos outros municípios. Obrigado. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Não. Vereador Curumim.
vocês não percepcionam, não. Eu já estou falando aí, por aí, que uns 3, 4 salvos. Nesse expediente você aborda assuntos diversos do dia a dia. O segundo expediente seria de projetos. E esse você pode. Beleza, Betinho? Então, com dificuldade para falar, estou tratando. Senhor presidente, secretários, funcionários dessa casa, nobres edis, munícipes presentes, que nos honram com as suas visitas, meu amigo Maicon, pela primeira vez acho que aqui na casa, o Indim, Fernandão e os meninos aí que estão sempre nos visitando. Alex, tudo bom? Uma boa noite a todos, internautas e a imprensa escrita. O que me traz nessa tribuna hoje, eu fiz um requerimento até para ir para as mãos do prefeito, que fala do Minha Casa Minha Vida, que hoje Cravinhos está em R$110 mil e já não está mais comportando esse valor para o valor dos terrenos em Cravinhos, e para a habitação R$110 mil não consegue construir casa aqui em Cravinhos. O meu requerimento, ele fala em passar para 135 mil. Isso eu já busquei informação, até foi do nobre colega Fran, que não é da competência do prefeito. Mas é importante que a gente mande esse requerimento para ele ter ciência da necessidade de habitação na nossa cidade. O déficit habitacional em Cravinhos ele é muito grande, tá? Todos sabem que hoje um aluguel você não consegue pagar com menos de R$600. Para quem ganha um salário mínimo de R$980, a pessoa está pagando um aluguel hoje, está quase inviável sobreviver com salário mínimo. Pegando um gancho disso, eu fiz ainda um pedido aí, que reiterei o pedido de vários vereadores que pediram casa de CDHU, e eu sou muito procurado por munícipes que não vem eu cobrando do prefeito, até mesmo que foi uma promessa de governo dele, que ele passou nas casas dizendo que ia ter o CDHU em Cravinhos, que ele usou uma frase que está até na internet, que se fosse crime fazer casa, que eles iam fazer casa, eles iam cometer esse crime. Podia cometer o crime um pouco mais rápido aí. Então, eu queria também que esse ofício que eu fiz do Minha Casa Minha Vida, senhor presidente, que vai uma cópia para o prefeito, mas que enviasse uma cópia também para o presidente da Caixa Econômica Federal e uma cópia para o Ministério das Cidades, que eles sim são os órgãos competentes para fazer uma avaliação. Se eles fizerem uma avaliação de 110 mil em alguma época, que eles voltem na cidade e façam uma nova avaliação e vejam que 110 mil realmente não consegue se construir uma casa, não consegue se comprar um terreno e não consegue se fornecer essa habitação para a população. Então, essa seria uma indicação e um requerimento que eu fiz. Se ele não serve como requerimento, que fique como indicação, senhor presidente. Outra indicação que eu fiz seria uma indicação que eu acho que nem teria necessidade de estar fazendo essa indicação, mas eu fiz também por solicitação de alguns munícipes que me procuraram. Máquina de xerox no Antônio Joaquim. Queria primeiro parabenizar os organizadores do Jori, que foi um evento grande, foi um evento maravilhoso, mas não por isso. Eu quero parabenizá-los porque fizemos vários pedidos para o conserto dos ventiladores, bebedor, banheiro, manutenção. Nunca fizeram. Veio o Jori e o Antônio Joaquim, todos os ventiladores estão funcionando. Então, parabéns para a equipe que trouxe o Jori para Cravinhos, que deixou um legado muito importante, porque quem está todos os dias lá com criança, tendo que dar aula, passando calor e suando, são os professores e os alunos, tá? Que não conseguem prestar atenção direito devido ao calor, o bebedor quebrado. E tá, beleza, fui no Antônio Joaquim lá, parabenizar até os vereadores, achando que tinha sido vereador, mas foi graças ao Jori. Então pode fazer todo mês um Jori em Cravinhos, mas em determinados lugares diferentes, que vai dando a manutenção que a cidade precisa, tá? Então, é o que eu tinha para falar nessa noite. Uma boa noite a todos. Obrigado por mim. Vereador José Carlos Rossi dos Reis, Angola.
Nem um pouco, eu tava ficando louco. Nossa, por favor. Peço silêncio. Excelentíssimo senhor presidente, Cabelinho, ilustríssimos senhores secretários Milton e Nilo, nobres edis, colaboradores desta casa, imprensa escrita e falada, rádio FM de Cravinhos e internautas que nos acompanham, munícipes aqui presentes que sempre nos honram com as suas presenças. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Primeiramente, eu queria dizer da indicação que acredito eu que seja de grande relevância para o nosso município, pois foi tão bem lido pelo nosso secretário Milton, e tenho certeza que nosso prefeito municipal tratará a mesma, isto é, a indicação, com muito carinho e apreço. É referente à implantação do PDTI, que significa Plano Diretor de Tecnologia da Informática, que foi recomendado pelo TCU e pelo TCE. Portanto, eu tenho certeza que é uma indicação que o prefeito, levando em consideração, quem ganhará muito com isso são os nossos munícipes. Gostaria também de dizer a respeito do projeto de lei, tão bem feito pelo nobre edil, secretário Milton. Parabéns, Milton, e tenho certeza que essa disponibilidade de remédio pelo site oficial da nossa municipalidade, obviamente, irá dar muita satisfação à nossa população. Acredito eu, principalmente os mais carentes, que têm a necessidade do remédio. Quero dizer também que recebi do prefeito municipal diversas respostas das proposituras que entrei nesta casa. Algumas fui recebida com certa positividade e outras não foram tão bem, foram negativas, mas da mesma maneira eu quero agradecê-lo porque ele deu uma deferência, não especial, mas deu uma deferência para esse nobre vereador que sou eu. Eu quero também aproveitar desta oportunidade ímpar e agradecer o prefeito, ao secretário de Esporte, Torinho Galati, e a todos os da equipe que trabalharam nesse evento do Jori. Confesso a todos os senhores que realmente foi um êxito de toda maneira, como disse, alguma coisa serviu para o Jori, movimentou a cidade e veio em benefício do que o nobre edil acabou de falar. Eu não sei, não posso afirmar categoricamente, mas tenho quase certeza que a origem desse financeiro veio através também do Estado, não é todinho do município. Acredito que não deve ser quase nada do município. Isso veio do Estado. E oxalá que realmente veio diversas vezes para a nossa cidade. Era isso que eu tinha a dizer e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Angola. Você quer nesse intervalo? Então, ordem do dia. Tem algum assunto? Pode pegar.
Vereador Gil Bis. É que eles começaram a falar dos projetos. Não, então você pode usar para diversas coisas. Senhor presidente, senhores secretários, senhores vereadores, imprensa falada e escrita, senhores munícipes, muito obrigado. Curumim, na realidade é isso daí mesmo. Eu lembro que no começo da minha gestão, eu passei em todas as escolas e a gente viu os problemas, eu acho que você deve lembrar. Né? E eu falei do Antônio Joaquim, eu estive lá, e realmente, se você está me dando essa notícia, que arrumou, né? É esse legado também que o Angola está falando que deixa isso, e a maioria do Estado, né? Sobre a faculdade, a universidade virtual, nós estivemos presente, né? É uma grande conquista para o nosso município. Haja vista que, se vocês podem me corrigir, irmão Carlos, 160 pessoas de quantos municípios da região? Vários municípios, que vai ser aqui em Cravinhos o polo. Isso é muito bom, né? E a secretária da Educação disponibilizou também a secretaria, e a gente viu que tinha vários alunos de várias faixas etárias de idade lá, 2 cursos de engenharia de produção e pedagogia. Isso nos deixa... Pois não. Exatamente. Então isso é gratificante. Como é gratificante, e eu posso falar da minha experiência, que eu trabalhei na área de medicamento, senhor presidente. A gente trabalhou na área de vendas, na gerência de vendas também, essa empresa que está até hoje aí, a Droga Center. É justamente isso que acontece, que você deu o exemplo do comprimidinho. E eu participei várias vezes de algumas licitações, não era um consórcio metropolitano da nossa região aqui, mas eu, como distribuidor, né, pelo volume e a quantidade, abaixava muito o preço. Muito preço, e você pode falar a quantidade de farinha que você vai comprar na tua padaria, eu te faço tanto. Agora, pelo que eu ouvi falar, e vocês podem me corrigir também, todas essas cidades eram em torno de 42 milhões, era isso? Do pregão? Parece que é alguma coisa em torno disso. Então o volume é muito grande e é muito bom para o município, né? Eu já queria aproveitar e falar sobre as 2 indicações minhas. Como é difícil ficar na esquina do Bradesco, e que me desculpe, aquela caixa de som ligada o dia inteirinho, virado para um estabelecimento comercial, repetindo a mesma música das 8 às 18 horas. Não é quem aguenta, não é comerciante que aguenta que está ali. Tá? Então pode ser a empresa que for, pode ser gente, amiga minha que está trabalhando lá dentro, ou que está dirigindo, não é fácil. Só que eu coloco o som mais baixo, né? Ou coloco o som mais baixo, né? Agora, sobre as estradas rurais, que colocou até uma palavra muito bonita, DOCA, né? É uma coisa assim. O negócio é o seguinte: vai com a moto niveladeira, alisa a estrada, abre o esgoto, os desvios, faz aquela lombada e não me abre a ponta lá. Não abre a ponta para sair a água. Faz aquela poça d'água, a gente vai passando e vai virando atoleiro. Na época, se eu não me engano, se era teu avô, o Gumercindo, Barretinho, ia um lá com o enxadão. Agora vai lá o Gil, que toma conta da fazenda Santo Antônio, vai lá no Kiko Castilho, com a estrada lá, e eu vou entrar na terra dele lá com o meu funcionário e abrir. Ou vou no outro. Não, isso daí tem que ser o executivo, a prefeitura, né?
Porque perde todo o serviço, gente. Perde tudo. Alisou, ficou bonitinho, de repente choveu. Acabou. Já era, né? Agora, para finalizar. Outro dia eu falei do Rio de Janeiro, né? Agora, as atrocidades, o genocídio que acontece nesse mundo está demais. O que está acontecendo na Síria está demais. Eu só peço 10 segundos de pensamento positivo para o povo da Síria, em todos os locais que tem essa tal guerra santa, que não tem santa de nada, né? É uma guerra. Pense nas crianças, nos idosos, orem cada um na sua religião e peçam misericórdia divina. Só isso, obrigado. Obrigado, Gil. Vereador Siqueira. Senhor presidente, senhores secretários, nobres edis, funcionários da casa, munícipes presentes, ouvintes da Cravinhos FM, internautas da rede mundial de computadores, imprensa escrita, imprensa falada, muito boa noite. Não poderia deixar de vir aqui para tecer os meus elogios a todos os funcionários da prefeitura que se doaram para que o Jóri acontecesse. Eu trabalho no SAI e eu pude ver o empenho de todos os funcionários para que isso acontecesse. Teve um final de semana que eles trabalharam sexta de dia, sexta à noite, sábado de dia, sábado à noite, domingo de dia. Pessoal da educação, minha esposa trabalha na educação, minha irmã trabalha na educação, e eu vi o empenho delas, sábado, domingo, feriado. Eu, como membro do Contur, juntamente com a minha menina que foi voluntária, nós, juntamente com os voluntários que eles tiveram, desempenhamos um trabalho para que esse evento acontecesse na nossa cidade. E o nome de Cravinhos foi mais conhecido aí fora ainda. Tem um provérbio bíblico que diz assim: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma sedenta, todo amargo é doce. E eu pude conviver com muitos idosos que estiveram aqui. E eu digo, só teceram elogios à nossa cidade. Só teceram elogio à nossa administração. Oxalá, como disse o Angola, que tivéssemos um prefeito como vocês têm aqui. Que tivéssemos uma estrutura na nossa cidade como vocês têm aqui. Que nós tivéssemos um transporte como vocês têm aqui. Nós nunca fomos tão bem recepcionados como estamos sendo recepcionados aqui na cidade de Cravinhos. Então, eu quero parabenizar a toda a administração indistintamente e a todos os funcionários da prefeitura indistintamente. Meus parabéns. Obrigado, Siqueira. Vereador Irmão Carlos. Cedido a ordem do dia, o expediente, mas aí começou a andar, agora eu consulto. Excelentíssimo senhor presidente, nobres secretários, colaboradores dessa casa, nobres edis, munícipes presentes, internautas, imprensa, falada e escrita, povo santo de Deus a quem servimos, boa noite, que Deus os abençoe. Nesse expediente eu gostaria de destacar duas dimensões, fazendo uma ponte com o que muito bem os nobres pares já colocaram. Não quero ser repetitivo em hipótese alguma, mas dar ênfase realmente aos maravilhosos trabalhos que são feitos no nosso município
Porque no momento em que nós visualizamos tantos escândalos, tantas atrocidades pelo mundo, pela região, nós temos também que saber valorizar aquilo que de bom nós temos. Nós não podemos nos acomodar e ficarmos insensíveis pelas tragédias, pelas dificuldades, e simplesmente parar achando que isso é a nossa referência. A nossa referência é o bom e o correto. O que é extraordinário, ou seja, fora da ordem, são os erros e atrocidades que nós vemos na região, as guerras, como o nosso nobre colega muito bem cita, e todos os descasos que existem por toda a humanidade. E nesse sentido, eu venho destacar uma questão que, muito bem colocada pelo nobre presidente, quando fez uso da palavra, falou da dimensão dos consórcios, dos grandes benefícios que nos traz ao município. Essa mesma visão está sendo utilizada pela região metropolitana, do Parlamento Metropolitano de Ribeirão Preto, a macro-região de Ribeirão Preto. Também os vereadores se organizaram e hoje existe o parlamento dessa macro-região, o parlamento da região metropolitana de Ribeirão Preto, onde ontem foi feita a posse da diretoria que vai conduzir esse biênio, e 36 cidades compõem este parlamento. É a maior instituição política unificada do país, por região. A expressão que nós temos hoje, enquanto parlamento de representação, são 2 milhões de pessoas aproximadamente. É um peso considerável quando uma manifestação de uma macro-região se posiciona nas esferas estaduais e federais para pleitear qualquer benefício. Não serão mais pequenos agricultores que vão lutar para fazer o país crescer, para pedir desesperadamente pela possibilidade de ter um pequeno trator. É uma macro-região que vive as suas dificuldades iguais, que até então eram individuais, uma luta desigual. Agora, no coletivo, já não, o pensamento é não termos mais as dores individuais de cada um por si, mas fazer da necessidade de um pequeno município a necessidade da macro-região, e então irmos para poder de decisão com esse enfoque que foi dito pelo presidente. Numa negociação estadual ou federal, é a representatividade da macro-região com os seus consórcios, com as suas situações, para buscar efetivamente as soluções comuns. Então, temos a questão rural e agrícola, por exemplo, as realidades de Cravinhos que se repetem em Serrana, Sertãozinho, Jardinópolis e todos os 36 municípios, e trazer a solução comum para que possa, consorcialmente, auxiliar ao todo. E isso se dá em todos os segmentos. Um dos assuntos que tratamos ali é a urgente necessidade que temos de uma linha de transporte intermunicipal entre as cidades circunvizinhas. Cravinhos, por exemplo, para ir a Serrana ou a Serra Azul, nós temos que ir a Ribeirão para retornar aqui ao lado. Já passou o tempo, temos que ter um transporte que faça Cravinhos, Serra Azul, Serrana. Coisas desse tipo, que outras cidades da região também têm necessidade. Mas enquanto visualizamos isso, essas questões, elas deixam de ser pontos isolados. Isso foi dito na região metropolitana, o nobre vereador Adalberto já citou essa questão, já fez um requerimento a respeito, e essa é uma luta que há anos vem ecoando no coração do nosso povo de toda a macro-região. E é esse o pensamento que temos que trazer aqui. Nós temos que olhar para esses escândalos e não nos acostumar com eles. Essa não é a nossa referência. A nossa referência é lutar pelo bem comum, como foi feito, como é feito pelo Executivo, os benefícios do Jóri, de tantas ações que despertam. O maior benefício que vi em tudo isso que aconteceu no Jóri é que despertou a consciência do verdadeiro valor cravinhense na capacidade da execução de um evento desse porte, referencial, com a capacidade do seu povo. Porque, torno a dizer, o maior patrimônio de todo o nosso município não está nos seus prédios, empresas ou recursos econômicos, mas sim no seu povo, que quando conduzido com amor, faz a realização dessas grandes obras, como pudemos ver. E nesse sentido, a região metropolitana, nossa cidade e os trabalhos dessa Casa de Leis e do Executivo vão dando sequência para realmente fazermos um mundo melhor. Muito obrigado a todos. É difícil trabalhar assim.
Com a concordância do plenário, dispensamos o intervalo de 5 minutos. Então passaremos a palavra aos senhores vereadores na ordem do dia. Ordem do dia. Vereador Francisco Vessi. Senhor presidente, secretário, colaboradores da casa, nobres pares, munícipes que nos honram com a visita, ouvintes da Cravinhos FM, internautas, imprensa. Senhor presidente, o motivo é curto. Um minuto só, vereador. Canastra, dá para perceber que o seu objetivo é atrapalhar a sessão e eu vou tomar providência. Já te pedi encarecidamente como amigo. Se você continuar conversando aí, eu vou parar a sessão e vou ter que tomar providência. Você está atrapalhando a sessão, por favor, aqui não é lugar de bater papo. Te peço, por favor, pela última vez. Nesse grande expediente, com relação somente à ordem do dia, eu gostaria de dizer, com a anuência dos meus colegas do Zé Carlos, do Angola e do Nilo, na qualidade de presidente da Comissão de Justiça e Redação, sobre o convênio com o Clube Atlético de Cravinhos. E pedir a anuência dos nobres pares com relação à emenda modificativa que a Comissão de Justiça está fazendo, simplesmente direcionando o convênio. Porque o convênio dizia demais praças esportivas e eventuais eventos esportivos. Nós entendemos ser uma coisa um pouco abrangente, sem um direcionamento. Hoje a administração é uma, nós não sabemos a administração futura. Então nós temos que pensar na nossa cidade, não somente na administração. Portanto, nós direcionamos o convênio para as praças de esporte que seriam, ou seja, o artigo 1º da lei passa a ter a seguinte redação: fica autorizada a permissão de uso do espaço localizado nas dependências do Canindé Mário Sayane, Centro Esportivo Prefeito José Vessi e Centro de Esporte e Lazer Geraldo Ximenes, em eventos desportivos pelo Clube Atlético de Cravinhos, entidade de direito privado sem fins lucrativos, de forma gratuita, visando o fomento ao esporte amador e incentivo ao desenvolvimento da prática esportiva, atividades essas que estão ligadas à entidade privada, ora permissionária. Então nós excluímos o demais praças e direcionamos o assunto. E no seu artigo 4º, que ele era um pouco abrangente e colocava, ou seja, ao contrário do primeiro, mas ele destinava os recursos, nós alteramos, excluindo uma parte do artigo 4º, que dizia, com relação às despesas, que deveria ser feita com arbitragem, recursos e outras, material esportivo, alojamento, despesas essas que cabe ao gestor e ordenador da despesa do clube. Portanto, no nosso entendimento ficou que o artigo 4º, que toda arrecadação advinda do comércio e utilização dos espaços públicos nas praças esportivas, objeto dessa permissão, deverão ser utilizados para fomentar o esporte amador no município de Cravinhos. Portanto, eu gostaria de colocar os nobres pares, foi essa a intenção na qualidade de presidente da Comissão de Justiça e Redação, com a anuência dos meus colegas, e pedir a aprovação dos senhores. Obrigado. Obrigado, vereador Francisco Vessi. Vereador Milton Moraes. Boa noite a todos. Os munícipes presentes, Canastra, Fernandão, todo o pessoal. Eu só queria falar sobre ainda também a parceria da Prefeitura com o Clube Atlético, que eu, o vereador Corambim, mais o Teles, a gente está apresentando uma emenda que seria acrescentar ao projeto de lei 2202, que é o projeto sobre a parceria. A nossa proposta é que, do valor sobre a exploração do espaço para comercialização, do valor
auferido do resultado líquido que tiver com o comércio lá no Atlético, né, seja depositado na conta do Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Aqui fica sugerido um percentual de 10%, mas aí o Executivo vê a melhor maneira. Mas que seja feito esse depósito com base nos balancetes, terminados os eventos, na conta do Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Esse depósito ele vai ser depois rateado entre as entidades que apresentarem um projeto com relação à criança ou adolescente, ao idoso, enfim, as entidades do município. Então será o gestor do Fundo Municipal fará, mediante o Conselho, a distribuição desses recursos. E a gente pede também que os colegas aprovem essa emenda ao projeto de lei. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Faz uso da palavra? Então passaremos à votação das matérias. Antes, porém, a leitura da manifestação jurídica da Câmara Municipal com relação aos projetos. A manifestação da Diretoria-Geral da Câmara com referente ao projeto 2203, que trata da relação de medicamentos disponíveis que estão em falta no site da Prefeitura. O projeto de lei não caracteriza vício de iniciativa, ou seja, a iniciativa do processo legislativo é de competência concorrente, ou seja, pode ser apresentado pelo Executivo Municipal e pelo vereador. A execução da lei não irá gerar despesa para a municipalidade, pois a divulgação será feita no site oficial da Prefeitura de Cravinhos e a fixação no interior das unidades de saúde. Nestes termos, recente, mas já consolidada a posição do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no sentido da improcedência das ações diretas de inconstitucionalidade, nos casos dos municípios de Ribeirão Preto, Araraquara, Ubatuba, Guarulhos, Buritama, dentre outros. Tribunal de Justiça Município de Buritama. Admissível a iniciativa legislativa em matéria de transparência administrativa, consistente na obrigação de publicidade de dados de serviços públicos. A norma local versou sobre tema de interesse geral da população. A lei não cria novos cargos geradores de despesas imprevistas, já que a publicidade oficial e a propaganda governamental são existentes. A divulgação oficial de informações é dever primitivo da Constituição de 1988. Ação improcedente. Tribunal de Justiça Município de Guarulhos. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei número 7195 de Guarulhos. Divulgação na internet da relação de medicamentos que compõem os estoques da Secretaria de Saúde. Incorrência de vício de iniciativa do projeto de lei deflagrado pelo Legislativo Municipal. Haja vista que a norma editada não regula matéria estritamente administrativa, afeta ao Executivo, ao chefe do Executivo. Tribunal de Justiça do Município de Ourinhos. Não é reservada ao chefe do Poder Executivo a iniciativa legislativa, nem se encontra na reserva da administração matéria relativa à transparência administrativa, consistente na publicação de bens que podem ser usufruídos pelos usuários do serviço público relevante, improcedência da ação. Ainda permite-nos mencionar o parecer 157/2016, elaborado pela UVESP, União dos Vereadores do Estado de São Paulo, em atenção ao solicitado pela Câmara Municipal de Araraquara, projeto de lei de disponibilização de informações acerca dos medicamentos distribuídos na rede municipal de saúde,
possibilidade, inexistência de invasão da competência exclusiva do chefe do Executivo. Ante ao exposto, opinamos no sentido da legalidade do projeto de lei em comento de autoria do ilustre vereador Milton Moraes. Projeto de lei 2207/2018, de autoria do nobre vereador Nilo Sérgio Rossi, que altera e revoga. Não, isso foi só lido, tá. Esse projeto não. Só leitura já tem parecer. Agora nós vamos no parceria. Tá. Projeto 2202, que refere-se à parceria com o Clube Atlético. Retirado em cima da hora. De autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a parceria da municipalidade com o CAC, Clube Atlético de Cravinhos, visando a utilização do espaço público no Canindé, Mário Sayane. A propositura em comento visa a autorização legislativa para o uso do referido espaço público pelo CAC, entidade futebolística municipal, visando o fomento do esporte amador e incentivo de prática desportiva. O Clube Atlético será o único responsável pelos trabalhos desenvolvidos por seus funcionários ou colaboradores, que não terão qualquer vínculo com o poder público municipal. A parceria em pauta não irá acarretar custo ou despesas para os cofres municipais, sendo do CAC a responsabilidade pela exploração comercial do espaço público do Canindé Municipal, cujos valores deverão ser utilizados no fomento do esporte amador, tais como taxas de arbitragem, materiais esportivos, escolinhas de futebol para crianças e adolescentes e pagamento de funcionários ou colaboradores. Pelo exposto, opinamos no sentido da legalidade do projeto de lei 2202/2018, que formaliza a parceria entre Prefeitura Municipal e Clube Atlético de Cravinhos, para uso e exploração comercial de espaço público do Canindé Municipal, cujos valores aferidos deverão ser utilizados no fomento e incremento do esporte amador futebol em Cravinhos. Em resumo, a Diretoria-Geral da Câmara Municipal opina no sentido da legalidade dos 3 projetos de lei em comento. Cravinhos, 5 de março de 2018, Marco Aurélio Damião, advogado, diretor-geral. Vamos aos pareceres das comissões com relação aos projetos 2202 e 2203. Parecer 2593/2018, que trata sobre a parceria com o Atlético, com o Clube Atlético. Comissão Justiça e Redação. Pela legalidade. Comissão Finanças e Orçamento. Pela aprovação, sem assinatura do vereador Teles. Pela aprovação. Parecer 2593. Comissão Obras, Serviço Público, Atividades Privadas e Meio Ambiente. Pela aprovação, com uma observação do vereador Curumim. Pela aprovação, mediante a aprovação das emendas. Comissão Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Pela aprovação, com uma observação do vereador Milton Moraes. Aprovado, mediante também a aprovação das emendas. Parecer 2594. Sobre a divulgação no site da Prefeitura Municipal de Cravinhos da relação de medicamentos. Justiça e Redação, pela legalidade. Está sem assinatura do vereador Angola. Pela legalidade? Não? Só confirma, né? Pela legalidade, ok. Comissão Finanças e Orçamento. Não deu parecer? Não. Pedi a manifestação da comissão. Quem é da comissão? Pela aprovação. Pela aprovação? Pela aprovação. Então a comissão Depois assim.
Finanças e Orçamento também é pela aprovação do parecer. A Comissão Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e Meio Ambiente, pela aprovação. Comissão Educação, Cultura e Assistência, Saúde e Assistência Social, pela aprovação. Passaremos à votação do projeto de lei que dispõe sobre a celebração de parceria com o Clube Atlético de Cravinhos, Associação de Direito Privado sem fins lucrativos. Antes, porém, vamos votar as emendas. Proposta de emenda do vereador Francisco José Barroso Vesce e de sua comissão. Francisco José Barroso Vesce, Nilo Sérgio Rossi e José Carlos Rossi dos Reis. O vereador favorável à emenda permaneça sentado. O vereador contrário fique de pé. A emenda foi aprovada por todos os vereadores. Uma outra proposta de emenda do vereador Milton Moraes e do Milton Moraes, Curumim e Cláudio Teles. É a proposta de emenda que destinaria 10% da arrecadação ao fundo da criança e do adolescente. A emenda está em discussão. Em votação. O vereador favorável permaneça sentado, o vereador contrário fique de pé. A emenda foi rejeitada pelos vereadores com voto contrário de Milton, Curumim e Cláudio Teles. Presidente, pela ordem, gostaria de justificar o voto da 10%. Cláudio São. Gostaria de justificar o voto, uma vez que meu entendimento é que a emenda do nobre vereador, ela é conflitante com o artigo 4º do convênio de parceria. Que o artigo 4º do projeto de lei, ele diz que toda arrecadação advinda do comércio e utilização dos espaços públicos das praças esportivas objeto desta permissão deverão ser utilizados para fomentar o esporte amador no município de Cravinhos. Então, se aprova o desvio desses 10% para o fundo da criança e do adolescente, ele vai conflitar com o artigo 4º. Perde o objeto de ser utilizado para o esporte amador. Então, essa é a justificativa do meu voto. E nós teríamos que, de acordo com o preceito constitucional do artigo 5º, salvo engano da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, independente de crença, credo, cor ou raça. E, nesse caso, nós destinaríamos, eu concordo com o novo vereador, se nós tivéssemos um recurso maior, 10% para criança e adolescente, 10% para o conselho de drogas, 10% para o conselho de turismo, porque, afinal de contas, é o turismo que vai ser feito nesses espaços. Então, nós teríamos que diluir isso. Todos têm o mesmo direito. Então, hoje, a criança e o adolescente, eles têm o recurso do imposto de renda, os 3%. Eu entendo que talvez fosse mais viável e mais plausível a administração incentivar a doação de 3% este ano do imposto de renda devido de todos os contribuintes para o Conselho, assim como nós fazemos na cidade. E é 6% ao ano, mas nesse período é 3%. Então esse recurso vai para o fundo da criança e do adolescente, porque esses 10%, nesse momento, ele é conflitante com o artigo 4º do projeto. Senhor presidente, e o meu voto acompanha também a justificativa do senhor Francisco Vesce. E a gente não pede desculpa, mas eu não gostaria de ter levantado por Milton. Tá bom? Obrigado. Agora eu só quero dizer, colocar para os nobres edis que esse 10%
fazer contribuição com o fundo, seja ele da criança, do adolescente, da educação, qualquer fundo, é extremamente legal. Isso não é inconstitucional em hipótese alguma. Com relação ao artigo 4º, que diz que as despesas, eu não me lembro agora, elas serão por conta do Atlético, é isso? Não é artigo 4º, não, vereador. Não, o vereador mencionou, eu não lembro qual é agora. Tá, mas, enfim, esses 10% que serão a proposta de ser destinado para o fundo, ele é do lucro líquido. Fez todo o fechamento. A renda que deu o lucro líquido oferido, daquele lucro, tira 10% e faz uma doação, ou vamos chamar de contribuição, para o fundo da criança e do adolescente. Então não tem nada de legal aí, vereador. Mas eu não estou dizendo que é legal. Então por que não vai? O vereador. Eu disse que ele é conflitante com o artigo 4º, na minha opinião. Por quê, ué? Desculpa, nós estamos falando. Vereador, eu acho que você está confundindo. Líquido. Não estou confundindo, vereador. O senhor está dizendo aí. Qual é o. Por gentileza, o senhor pode ler por aí? Artigo 4º. Toda arrecadação advinda do comércio e utilização dos espaços públicos das praças esportivas objeto dessa permissão deverão ser utilizados para fomentar o esporte amador no município de Cravinhos. Ponto. Tá. E a proposta nossa é que do lucro líquido tirar 10%. Então, de repente, faltou até incluir nesse artigo o fundo, mas acho que é diferente. Mas eu não estou dizendo que ela... só deixar claro que ela não é inconstitucional, eu não disse isso. Eu disse que a Constituição Federal diz que todos são iguais perante a lei. Então nós poderíamos colocar, dando fundo como o senhor colocou, para a criança, para o idoso, para outros recursos também. O fundo que eu estou mencionando, vereador, ele é da criança e do adolescente. Agora, no fundo está incluso quem? Todas as entidades assistenciais do município. Então, a entidade do idoso, o que seja até da saúde, qualquer entidade assistente, ela pode receber. Viu? Senhor presidente, sim. Eu queria justificar também meu voto, já que está se falando na matéria de esporte, também gostaria que fosse transferido para essas entidades, mas já que se fala no esporte, que fosse transferido para o incentivo do esporte mirim, nas escolinhas. Exatamente. Então, são vereador, a minha colocação é a seguinte, no município, o principal órgão de defesa dos direitos da criança e do adolescente, de política, é o Conselho Municipal de Direito da Criança, do qual o fundo municipal está vinculado. Então, se é relacionado à criança, obrigatoriamente tem que ser destinado ao fundo municipal. E ao Conselho, quem regulamenta, quem dita as políticas básicas com relação à criança e adolescente é o Conselho. O Conselho transfere essa verba para ser o incentivo no esporte? Transfere não, já vai ser depositado no fundo da criança e do adolescente. Mas de que forma que é distribuído para poder ser feito um incentivo? Mediante a apresentação de um projeto. Bom, aí já é outro departamento. Obrigado, presidente. Vamos... Com a rejeição da emenda 228, passaremos a votar o projeto com a emenda... Senhor presidente, pela ordem, o senhor houve a justificação de voto, mas não foi feita a votação da emenda. Foi feita? O que aconteceu foi que foi feita a votação, eu só pedi para justificar o voto. Aí abriu-se o debate, mas eu só justifiquei o voto. Mas foi votada a emenda. Foi votada. A gente entende que... Desculpe, presidente. Talvez o debate não seria na hora oportuna, mas a gente vai dar mais espaço e transparência para que as pessoas justifiquem, a gente cede um pouco a mais do nosso intervalo, tá bom? Vamos então votar o projeto juntamente com a emenda. Está em discussão o projeto que dispõe sobre a celebração de parceria com o Clube Atlético de Cravinhos, juntamente com a emenda da Comissão Justiça e Redação, composta por Francisco Vesses, Nilo Sérgio Rossi e José Carlos Rossi dos Reis. O projeto está em discussão com a emenda. Em votação. Vereador favorável permaneça sentado, vereador contrário fique de pé. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de me abster dessa votação, porque como não passou a emenda, eu gostaria de me abster dessa votação.
O projeto foi aprovado com abstenção do vereador Cláudio Teles, Milton Moraes. Também. O projeto foi aprovado com 3 abstenções. Oh, meu Deus. Joguei pedra na cruz. Vamos votar o projeto do vereador Milton Moraes, que dispõe sobre a divulgação na internet, na página oficial no site da Prefeitura, nas unidades do município, a lista nas unidades básicas de saúde do município com relação a medicamentos disponíveis dos que estão na falta. O projeto está em discussão. Em votação. Vereador favorável permaneça sentado. Vereador contrário fique de pé. O projeto do Milton Moraes foi aprovado por todos os vereadores. Vamos consultar o plenário a possibilidade de votar os requerimentos todos de uma só vez. Está em votação o requerimento 2277, 2278, 2280, 2281, 2282, 2283. Os requerimentos estão em discussão. Em votação. O vereador favorável permaneça sentado, o vereador contrário fique de pé. Os requerimentos foram aprovados por todos os vereadores. Vamos à votação das moções. Uma moção 0595 de autoria do vereador Nilo Sérgio Rossi, Francisco José Barroso Vessi. Outra moção, número item 12, moção 0596, da autoria do vereador Irmão Carlos. As moções estão em discussão. Em votação, vereador favorável permanece sentado, vereador contrário fique de pé. As moções foram aprovadas por todos os vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Moção para assinatura. Pela ordem, senhor presidente. Oi? A moção. O pessoal que tiver a fim de assinar. O vereador Nilo Sérgio Rossi, Francisco Vessi, autores da moção, estão dando a liberdade que os vereadores acompanhem na assinatura da mesma. Senhor presidente, esse é o pedido que eu faço para que os nobres pares também possam assinar a moção que será encaminhada à secretaria em relação à moção que aqui foi apresentada. Assim como a moção do vereador Irmão Carlos. Nada mais havendo para a noite de hoje, em nome de Deus, encerra a sessão.